Seja bem-vindo a essa videoaula e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre o que é aprendizagem de máquina. Então a ideia é apresentar alguns conceitos, algumas definições dessa área e principalmente mostrar algumas empresas e algumas aplicações que hoje em dia já têm utilizado aí em grande escala esses recursos de inteligência artificial. Então, antes de dar algumas definições sobre a área, eu vou citar aqui algumas empresas aqui bem conhecidas que elas já têm utilizado esses recursos aqui há um bom tempo. Então, o primeiro é o Facebook. Então, não sei se você já percebeu ou já chegou a analisar alguma coisa de inteligência artificial que o próprio Facebook utiliza. Então, existem aquelas fotos que quando você posta, automaticamente ele já gera uma legenda. Não sei se você já viu esse recurso, ele é mais comum em inglês, em português acho que está começando já há pouco tempo. Então você posta uma foto e o Facebook automaticamente já diz o que pode conter naquela foto. Por exemplo, tem duas crianças, sendo que uma está sorrindo e elas estão brincando. Então isso aqui já é possível fazer e a aplicação prática desse recurso, que até eu vi uma notícia um tempo atrás, era que o Facebook estava preocupado assim, com a inclusão social de pessoas aí com deficiência visual. Então, quando uma pessoa posta uma foto, um leitor ele lê o que pode ter naquela foto para uma pessoa com deficiência. Então, dessa maneira, a pessoa ela pode estar participando aí da rede social aí com mais recursos. Outro exemplo aqui do Facebook talvez se você já tem alguma empresa ou já fez anúncios personalizados no Facebook, isso aqui principalmente para quem tem página no Facebook, quando você faz um anúncio, define o teu público, o próprio anúncio e o público ele vai se adaptando. Então, mais tempo você deixa o teu anúncio com aquele público, se der um bom resultado, o Facebook ele tende a mandar aquela campanha para pessoas que vão interagir. Então isso aqui é uma coisa que acontece bastante. Então até por exemplo eu tenho um exemplo de campanha que eu já postei no Facebook para divulgar um e-book que eu havia feito. Então, no começo, ele dava interação. Então, à medida que eu deixava o anúncio, o próprio Facebook ia direcionando esse anúncio para as pessoas que teriam mais chance de ver. Então, ele foi aumentando. Então, conforme o tempo, ele foi aumentando o engajamento com o público. Outra empresa bem conhecida aqui, a Netflix. Então, quando você termina de assistir um filme, uma série na Netflix, aparece uma janelinha ao lado que mostra quais são os próximos filmes que talvez você tenha interesse em assistir. Ou seja, é um sistema de recomendação. E essa ideia funciona lá no começo da Netflix, quando era aluguel. Então você pagava, vamos supor, um dólar para assistir um filme. E o que a Netflix ganhava com isso? Quando a pessoa terminava de assistir o filme, recomendava lá os 3, 4 próximos filmes. Então, quanto mais filmes parecidos ou que a pessoa tenha chance de gostar, mais ela ia ganhar com o aluguel. Ou seja, quanto mais uma pessoa assistia a Netflix, então mais a Netflix tá ganhando. Então essa aqui é a ideia aqui do sistema de recomendação da Netflix. Para isso, são usados algoritmos de inteligência artificial para fazer essa recomendação de filmes. Então, basicamente, um tempo atrás aqui era usado no Netflix o conceito de filtragem colaborativa. Então, os filmes que são passados como sugestão para você, eles são baseados naqueles filmes que você avaliou e nas pessoas que são parecidas com você. Então, tem um algoritmo que calcula, faz vários cálculos e consegue dizer quais são os usuários que avaliam os filmes mais parecidos com a maneira que você avalia. Então a tendência é recomendar esses filmes desses outros usuários para você.
Então, basicamente, é assim que funciona esse processo aqui da Netflix. Outro exemplo aqui, eu coloquei aqui uma imagem aqui do iPhone, mas isso aqui pode servir para qualquer tipo de celular. Então, o próprio celular já tem muitos recursos embutidos de inteligência artificial, como por exemplo, isso aqui até câmeras convencionais também tem, de quando você foca uma pessoa, automaticamente ele vai buscar aquele enquadramento do rosto da pessoa. Só que tem o mesmo esquema de marcar as pessoas pela foto no Facebook. Então, um exemplo aqui do iPhone é aquela assistente a Siri, que você pode fazer as perguntas, ela interpreta o que você fala e faz uma busca na internet. Tem ali a Cortana também da Microsoft, que são exemplos. Inclusive, um tempinho atrás, faz pouco tempo, saiu uma notícia que a Apple estava contratando especialistas em inteligência artificial para desenvolverem e melhorarem os recursos da Siri. Então, uma área aí que tem bastante oportunidades em empresas grandes. Outro exemplo aqui é o próprio Google. Então, o Google utiliza algoritmos de aprendizagem de máquina, inteligência artificial, para realizar as buscas. Então, quando você digita alguma coisa lá no Google, existe todo um algoritmo por trás que vai fazer as buscas para ele te retornar os resultados mais relevantes. E nesse exemplo do Google, talvez você já tenha ouvido falar do algoritmo chamado PageRank, que, que ele foi lá no começo do Google esse algoritmo que diferenciou esse mecanismo de busca dos demais. Então, os outros eles trabalhavam mais com frequência de palavras, com a posição dos termos pesquisados dentro do documento. Então, o Google ele inovou e fez o mecanismo de busca trabalhar no seguinte sentido: que quanto mais links apontam para uma determinada página, mais importante essa página é. Esses links são links externos, então se você tem o teu site e você tem muitas outras páginas que apontam, que tem links para o teu site, então teoricamente o Google ele vai ranquear melhor. Então esse aqui foi o princípio, claro que hoje em dia é bem mais evoluído, mas esse aqui foi o princípio básico da utilização do mecanismo de busca do Google que diferenciou dos demais, aí se tornou o mecanismo de busca mais utilizado atualmente. Um outro exemplo, a Amazon. Não só a Amazon, mas muitos outros sites de comércio eletrônico utilizam aprendizagem de máquina. Então, não sei se você já, quando você foi fazer uma compra, vamos supor que você escolheu um livro e abaixo aparece, você que escolheu, as pessoas que compraram esse livro também levaram outros produtos. E ele às vezes monta alguns pacotes de produtos juntos. Então, o livro A mais o livro B de R$ 70 você pode comprar por 50. Então, esse aqui seria para otimizar as vendas, para você fazer mais vendas com o teu comércio eletrônico. Então, ele otimiza os produtos que foram comprados antes, com que pessoas compraram, por exemplo, dois produtos, eles têm tendência em sair junto ou um tempo depois. Então, o próprio sistema pode montar uma oferta com esses produtos diferentes para otimizar e aumentar as vendas. Outro exemplo clássico aqui, então coloquei essa figurinha aqui de alguns robôs. Então, a maioria das pessoas, geralmente nos cursos que eu vou ministrar aqui de inteligência artificial, pensam que quando estão no início dessa área, estão começando a aprender, acham que inteligência artificial é somente robôs, mas na verdade, como eu citei aqui já vários exemplos dessas empresas, você já pode ver que inteligência artificial você pode sim e deve inclusive usar em softwares comerciais, não só na parte de robótica. E nesse exemplo aqui de robótica, nós temos aqueles robôs humanoides do Google, talvez você já deva ter visto, aqueles robôs super
super desenvolvidos, que já conseguem caminhar sozinho e fazer várias tarefas. Aquele próprio carro autônomo do Google que dirige sozinho. Então, aquele carro lá também é um exemplo dessa área de robótica. Outro exemplo, eu coloquei aqui a central de inteligência dos Estados Unidos. Então, essas empresas aqui, ainda mais com essas ameaças terroristas, né, que têm ocorrido aí nos últimos anos, então elas precisam ter um mapeamento das pessoas. Então, o que basicamente um sistema desse ele pode fazer? Você captura os dados de pessoas e, com base na inferência desses dados, é possível determinar se uma pessoa ela tem chance ou não tem chance de ser uma terrorista, por exemplo, ou de aprontar alguma coisa no país. E nisso eu lembrei de um exemplo bem bacana que um tempo atrás eu e minha esposa nós estávamos embarcando para viajar para os Estados Unidos. E o que aconteceu? Lá já na sala de embarque, eles chamaram ali umas 5 ou 6 pessoas, que era para fazer assim, vamos supor, tinha 200 pessoas no voo, então chamaram umas 4, 5 pessoas para fazer uma revista, que era uma revista mais detalhada. E a minha esposa ela foi selecionada. Eu não fui, então o casal estava viajando junto, e eu não fui selecionado e ela foi selecionada para fazer essa revista. E daí eu perguntei para atendente lá da Companhia Azul e perguntei por que tinha aquela revista. E ela falou que a própria embaixada dos Estados Unidos, não sei se era embaixada ou a central deles, selecionava as pessoas. Então eles analisavam as pessoas que estavam no voo e selecionavam ali umas 4, 5 pessoas para fazer parte dessa revista. E ela falou que talvez era aleatório, que não sabia como é que eles faziam essa seleção. Eu não acredito que seja aleatório, então eu não posso afirmar isso, né? Então isso aqui essa questão de segurança dos Estados Unidos é algo aí, você deve saber que é algo totalmente sigiloso, então não posso afirmar, mas certamente eles devem ter um algoritmo que seleciona as pessoas. Então, quando você já compra a passagem, provavelmente eles já sabem que você vai para lá. E eles já têm os teus dados. E como nós já tínhamos ido para os Estados Unidos em outras vezes, então provavelmente eles armazenam o que nós usamos lá, o que nós fazemos lá, rastreamento talvez de cartão de crédito, coisas desse tipo. Então o que eu acho que provavelmente, na verdade até minha esposa não gostou muito quando eu falei, que provavelmente ela era uma suspeita de fazer alguma coisa lá. E como que funciona isso? Vamos supor que os Estados Unidos teria o registro de todos os brasileiros que foram para lá nos últimos anos. E eles, vamos supor que vários desses aqui fizeram alguma besteira. Vamos supor que estavam dirigindo bêbado, ou roubaram, ou não sei, fizeram alguma coisa errado lá. Quando essa pessoa faz alguma coisa errado, eles pegam essa pessoa, vamos supor que eles prendem essa pessoa, eles vão pegar todos os dados dessa pessoa. Então eles têm uma base de dados histórica de todos os brasileiros que aprontaram alguma coisa lá, que fizeram alguma coisa errada. Com base nisso, eles pegam essas 200 pessoas do voo, eles cruzam esses dados dessas 200 pessoas que estão indo para lá com os dados das pessoas que aprontaram alguma coisa. E aquelas pessoas que der uma maior chance de fazer alguma coisa errada, então eles selecionam para fazer essa vistoria mais detalhada. É claro que isso eu não posso afirmar, é uma coisa que eu acredito que talvez deva existir algo nesse sentido, tratando-se dos Estados Unidos. Então, provavelmente, a minha esposa talvez ela tenha se enquadrado nesse critério aqui de alguma pessoa que iria fazer alguma coisa. Então, o que eles fazem para prevenir? Eles já vão fazer uma revista, vão fazer algumas perguntas antes da pessoa poder embarcar. Próximo exemplo, a NASA. Então, a NASA também ela usa inteligência artificial para fazer
toda aquela questão dos foguetes, fazer todos aqueles cálculos, então precisa ter. Inclusive eu li um tempo atrás aqui no livro que eles têm um grupo específico só para trabalhar com inteligência artificial. Outro exemplo aqui embaixo, o Last.fm, então não sei se você já acessou esse site, então é mais ou menos parecido com o da Netflix, que ele faz recomendações de músicas. Então quanto mais músicas você escutar, de diversos estilos, por exemplo, ele automaticamente vai aprendendo com o teu gosto e vai recomendando músicas mais parecidas com o teu estilo. Então é como se fosse criar uma rádio personalizada de acordo aí com a pessoa. Então se a pessoa gosta de determinado tipo de música, o sistema aprende, usa aqui a aprendizagem de máquina, o sistema vai aprendendo com os gostos dessa pessoa e automaticamente o sistema vai mostrando novas músicas semelhantes ao gosto de cada um. Então, esse é outro exemplo. O Twitter também usa inteligência artificial e um tempo atrás saiu uma notícia que, inclusive, o Twitter comprou uma startup, se eu não me engano, britânica, para trabalhar somente com inteligência artificial no Twitter. Então a ideia é para você classificar posts e fazer análise de imagens também. São recursos bem semelhantes ao que o Facebook utiliza. E por fim, tem esse site aqui, não sei se você já acessou, que é o eharmony.com. Ele é um site de relacionamento, então ele calcula qual que é a probabilidade de um casal ficar junto. Então, baseado nas características das pessoas, ele consegue fazer algumas inferências e você pode, por exemplo, vamos supor que você vai querer se encontrar com alguma pessoa, ele já vai te dizer qual que é uma porcentagem de probabilidade de dar certo o namoro com essa pessoa. Então, com isso, nós fechamos essa parte aqui que eu mostrei algumas empresas. E a ideia foi para você ter uma visão geral de vários tipos de aplicações e várias empresas aqui grandes que utilizam aprendizagem de máquina e inteligência artificial. Seguindo aqui, nós temos mais alguns exemplos, como por exemplo na área de biotecnologia, sequenciamento de DNA principalmente, é utilizado a aprendizagem de máquina, fraudes financeiras, principalmente em fraudes em transações de cartão de crédito, é usado a aprendizagem de máquina, visão computacional, essa área que ela é bem relacionada à robótica, que seria o computador ele ter simular os sentidos que uma pessoa tem, como por exemplo identificar objetos, que seria a visão, ela escutar sons, ela identificar alguma coisa dentro de um cenário. Então essa área de visão computacional também utiliza propaganda de produtos. Então, para você mandar um produto certo para a pessoa certa, você pode usar esses recursos. Também aqui, análise de mercado de ações. Para você saber em qual empresa que você vai investir, por exemplo, existe essa possibilidade. Inclusive, eu tinha um professor que era do mestrado, que ele inclusive fez era muito matemático, ele é muito matemático, ele fez um software somente para fazer análise em mercado de ações. Então o software conseguia fazer previsões de quanto que ele ia ganhar, quanto que ele ia perder, se ele deve investir na empresa A, na empresa B. Eu sei que ele ganhou bastante dinheiro com isso aqui. Então agora, sim, nós temos uma definição de aprendizagem de máquina, depois de ver todos esses exemplos. Então a definição é desse pesquisador aqui, esse Andrew Ng. Então ele é um dos gurus aqui da inteligência artificial e da aprendizagem de máquina. E ele define a aprendizagem de máquina como a ciência que faz os computadores aprenderem sem serem explicitamente programados. Então a ideia é um pouquinho diferente de um sistema transacional, um sistema comercial que nós trabalhamos aí hoje em dia. Então o sistema transacional ele já é pré-programado para fazer uma tarefa específica, como por exemplo uma folha de pagamento, já existem todos os cálculos necessários para isso. Agora um sistema com aprendizagem de máquina ele evolui e ele aprende.
Então você não precisa ficar toda hora alimentando o sistema com codificação adicional. Essa aqui é uma boa definição aqui de aprendizagem de máquina. E com isso, nós fechamos essa aula sobre uma introdução. Nós vimos aqui vários exemplos de empresas e uma definição de aprendizagem de máquina. Obrigado e até a próxima aula.